E eu queria começar contando. O que eu vou pregar hoje não é necessariamente o que está no livro, certo? Ontem lá em Canela eu esqueci de dizer isso. Se tem alguém de lá hoje aqui, né? Irmãos, em 2007 eu tive um quadro de depressão. Eu tinha recém tido a nossa filha mais nova, que nasceu prematura, foi o nosso segundo filho prematuro, nós temos 3 filhos, né? O Gabriel já havia nascido um pouco prematuro, a Emanuele veio mais prematura ainda, e alguns meses depois eu percebi que eu estava muito longe do meu normal, mas muito longe. Eu digo assim, irmãos, que às vezes a gente rotula a depressão como tristeza, né? E eu disse, quem dera, naqueles dias eu sentisse tristeza, porque o meu estado era de profunda apatia. Eu não sentia era nada. A sensação que eu tinha física é que se eu colocasse meu braço em cima da chama do fogão, eu não ia sentir nada. Eu não fiz a experiência, mas era o sentimento que eu tinha, né? É um profundo nada, que eu não desejo a ninguém e espero não voltar para aquele lugar. E esse caminho de passar pela experiência da depressão me ensinou tanta coisa, irmãos, mas tanta coisa, que daria um livro, ou mais do que um, né, a respeito daquilo que o Senhor tratou no meu coração. Porque eu carregava um senso de perfeição que eu não sei explicar bem de onde vinha, né? Mas aquela coisa de querer ser a filha perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, a pastora perfeita, né? Que simplesmente estava acabando com a minha alma, né? Acabando comigo. Além disso, eu tinha passado por uma série de perdas, muitas perdas significativas, né? Uma delas, a do meu pai, que havia falecido há 2 anos, né? Uma outra perda grande foi a visão do olho direito. Eu tive uma doença chamada toxoplasmose, que foi numa região muito central e muito anterior do olho, e não foi possível reverter a visão. Tanto que se você me olhar de perto, perceber com atenção, você vai ver que eu tenho um olho diferente do outro. Isso é porque esse olho direito aqui, ele é uma prótese, ele não é um olho de verdade, né? Eu tenho ainda o olho atrofiado, pequenininho, lá embaixo da prótese, que, claro, não enxerga já desde aquela ocasião. Eu havia perdido o contato com amigos. Nós tínhamos passado um processo difícil na igreja em que nós estávamos naquela época. E um grupo tomou um rumo diferente e aquele grupo que não seguiu, não foi junto, foi meio que cortado. Hoje a gente diria foi cancelado, né? E isso tudo gerou no meu coração um turbilhão de sentimentos que eu não pude mais administrar. E quando eu percebi o que estava acontecendo, eu já estava num quadro muito, muito adiantado. E eu precisei fazer todo aquele tratamento que talvez muitos de vocês aqui já tenham passado. Aquele tratamento com medicação, com consultas ao psiquiatra, né, regulares, frequentes, ajuste a medicação, né? Precisei receber um acompanhamento psicológico. Deus foi tão bom comigo que me colocou uma pastora que era psicóloga, que pôde me acompanhar naquele tempo, naquele momento, porque ela entendia a minha linguagem, né? Quais são as lutas específicas de um pastor, de uma pastora, né? Então, assim, apesar de ter sido uma fase bastante difícil, que durou, o quadro crítico durou cerca de 1 ano, né? E eu tinha um bebê em casa e 2 crianças pequenas ainda, mais 2 meninos pequenos, né? Apesar de ter sido um tempo difícil, foi um tempo assim de... Sabe quando a gente sente que Deus está nos carregando no colo? É maravilhoso quando a gente percebe que Deus vai providenciando tudo que a gente precisa, né?
Mas eu aprendi uma coisa, e essa coisa que eu aprendi, que eu quero falar com você aqui essa noite. Que eu não preciso passar por aquele quadro de novo. Porque agora eu identifico antes, quando eu não estou ficando bem emocionalmente. E aí eu já tomo as providências. E essa noite o Senhor vai falar com você a respeito das providências. Amém? Que providências precisamos tomar, né? Há 2 anos atrás, nós tivemos uma situação familiar bem difícil, um desentendimento com o nosso filho mais velho, e eu percebi que eu estava ficando triste demais, sem conseguir controlar totalmente as minhas emoções. Eu corri, fui ao médico, fiz um tratamento de 6 meses, porque eu não quero voltar para aquele ponto que eu cheguei. E sabem por que eu não quero? Porque eu percebi que o inimigo é o principal interessado em fazer com que a gente pare no ministério. É o principal interessado em colocar dificuldades tão grandes que nós ficamos, às vezes, tão voltados ali para aquela dificuldade que nós já não conseguimos mais entregar o nosso melhor no reino dele, no reino do Senhor. Então, nós precisamos reagir. Eu preciso reagir, não só por mim, pela minha saúde, mas eu preciso reagir pela minha família, que é o primeiro ministério que o Senhor me deu. Eu preciso reagir pela igreja do Senhor, que é aquele chamado que Ele fez na minha vida há muitos anos atrás, né? Eu preciso reagir, porque o meu tempo aqui na Terra não acabou ainda. E eu quero viver da melhor maneira possível. Amém? Eu não sei como você está com a sua saúde mental hoje. Eu não tenho esse conhecimento. Eu imagino, por uma questão de contingência, de demanda, né, que haja pessoas aqui essa noite que estão num quadro depressivo ou de outro tipo de desordem na saúde mental, que estão talvez fazendo um acompanhamento, precisando de medicamento, ou então pessoas que estão percebendo que não estão bem, ou então pessoas que estão sentindo o primeiro alívio, né, de já estar melhorando, já estar recuperando, né, a sua saúde mental. Mas eu queria dizer para você que você tem a mente de Cristo. Essa palavra, ela é uma promessa sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus disse que nós não íamos ser tirados do mundo, nós íamos passar pelas aflições. Eu penso que a aflição do nosso tempo, a aflição do dia de hoje, são as doenças, os problemas que nós temos na mente. Não sei se você pode concordar comigo, mas eu acredito que boa parte dos problemas que nós estamos enfrentando hoje como ser humano tem a ver com a nossa mente. Então, essas coisas todas que o mundo inteiro enfrenta, nós cristãos também enfrentamos. Agora eu quero trazer uma palavra de esperança sobre a sua vida. Você pode reagir. Você pode encontrar a mesma cura que o Senhor Jesus declarou sobre o cego de nascença, sobre os leprosos, sobre a mulher hemorrágica. A mesma cura o Senhor Jesus tem também para a sua mente. Amém? Sobre a mente daquelas pessoas que estão ao seu redor, você está lembrando, eu tenho certeza, que o Espírito Santo está trazendo no seu coração, na sua memória, nesse momento, pessoas que estão passando por dificuldades relacionadas à mente e que estão precisando de ajuda. Amém? E, irmãos, eu digo, que tempo nós estamos vivendo, que período difícil e complicado. Né? Para manter a saúde mental atualmente não é fácil, você concorda comigo? Hoje em dia está difícil. Né? Eu acredito que esse celular que eu estou mexendo aqui é culpado de boa parte disso. O celular que você tem aí na sua mão também. Nós temos um acesso tão grande a informações, tão grande, que a nossa mente já não consegue mais absorver tudo. Além disso, tudo que nós vamos encontrando aqui nesse bendito celular, eu estou procurando o esboço da pregação, tá? Olha só, falando dele, usando ele, né?
Sinceramente, irmãos, é tanta coisa que chega à nossa mente, da hora que nós acordamos à hora que nós vamos dormir, literalmente. Né? Esse começo de ano, final de ano, na verdade, na última semana do ano de 2022, eu li um livro que nem era cristão, era um livro secular, chamava Detox de Dopamina. E o Senhor falou comigo, lendo o livrinho lá, que não era de um irmão, mas o Senhor falou comigo, e eu tenho exercitado com grande luta de não acessar o celular na hora que eu acordo, mas só depois de ter orado, ter tomado café da manhã, então só aí abrir o celular. Eu preciso do celular, assim como você também precisa. Eu sei que hoje muitos de nós trabalhamos. Nós não podemos mais ser arrogantes e dizer assim, por que você vive no celular? Nós vivemos porque a nossa vida está em boa parte relacionada com a conexão da internet. Agora, isso não significa que nós somos obrigados a submeter a nossa mente a tudo que é apelo que é feito por via digital. Há apelos que nós precisamos resistir. Eu não sei o que você faz quando você tem um tempo livre, mas eu queria te perguntar se por acaso você não fica ali de boca aberta, babando na frente dos videozinhos, né? Passando, né? Um videozinho assim, um atrás do outro, porque afinal de contas sobrou um tempinho. Deixa eu ver o que tem lá, né? Baba sim, porque eu sei, né? Nós vamos submetendo a nossa mente a uma porção de informações rasas, superficiais, insignificantes e inúteis. E aí, quando nós precisamos prestar atenção numa pregação por mais tempo, nós já não temos resistência. Quando nós precisamos ter uma conversa um pouco mais difícil e mais demorada com alguém, nós já não temos fôlego, porque a nossa mente está preguiçosa, mas ao mesmo tempo sobrecarregada de excessos. Né? Uma outra coisa que nós temos visto é um cansaço generalizado. Um cansaço generalizado. Nós nos sentimos muito cansados. E olha, gente, que poucos de nós lavam a roupa à mão, matam a galinha para o almoço, né? Fazem a roça manualmente lá da sua fazenda, poucos de nós. Né? Nós temos uma vida fisicamente fácil, né? E um cansaço que não é compatível com essa vida que nós temos. Então nós vamos nos perguntando de onde vem isso. Né? Esses tempos eu li um outro livro que chama Sociedade do Cansaço, falando que nós estamos ficando esgotados de tanta possibilidade que nós temos, de coisas diferentes para conhecer, para saber, para fazer. Né? E esgotados e culpados. Porque a gente se sente culpado de, puxa vida, eu não estou desenvolvendo todo o meu potencial. Eu não estou fazendo tudo que eu poderia estar fazendo. Né? E quem é que está dizendo para nós que nós estamos aquém de alguma coisa? Né? É essa mídia a qual nós estamos frequentemente submetendo o nosso pensamento. Então, se o Senhor for falando com você enquanto eu estiver falando aqui na frente, deixe Ele tocar no seu coração. Eu creio que o Senhor não entregou essa palavra não só a mim, mas também ao Silvano. Nós temos conversando sobre essas coisas há bastante tempo, mas mais intensamente no final do ano para cá. Né? Dos sintomas que nós percebemos, em que a tecnologia já não está fazendo mais bem e sim mal. Um outro sintoma importante é a perda de memória. Você já percebeu que você está esquecido? Nós estamos esquecidos. Né? E veja como que o diabo pode usar isso, que às vezes nós nos esquecemos do endereço do versículo bíblico que nós tínhamos tão querido no coração há tanto tempo. Nós já não lembramos mais onde ele fica na Bíblia. Né? Nós nos esquecemos, às vezes, na segunda-feira,
do que foi pregado no culto domingo? É verdade ou é mentira? Né? Nós vamos esquecendo. Né? Esquecendo com facilidade. Quer ver quem é líder de célula? Quando chega na célula durante a semana, você pergunta, então, irmãos, o que foi que o Senhor falou com vocês? Experimenta, faz o experimento lá, tá? Não repete o texto bíblico, faz o experimento, faz a pergunta direto. Né? O que foi ouvir que os irmãos estavam no culto? O que foi que o Senhor falou com os irmãos no culto? E vamos ver quem lembra, né, sobre o que foi que Deus falou, sobre o que foi a palavra. Nós estamos, de fato, com a nossa mente em sofrimento. Então, eu queria dizer isso para você. Mesmo que você não esteja num quadro depressivo, num caso mais grave, a nossa mente hoje ela está em sofrimento. Ela não está no normal dela, não está da maneira como o Senhor nos criou. Né? O Senhor nos criou dizendo afirmações como aquela lá de Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Né? O Senhor nos colocou essa capacidade de memória, lá na criação, né, Ele nos deu para que nós pudéssemos mover a nossa vida lembrando dos feitos dEle. Para que quando nós enfrentássemos uma dificuldade, nós pudéssemos resgatar aquilo que o Senhor já fez por nós e nos lembrar, não, Ele vem em nosso socorro, Ele vem de novo, Ele traz de novo. Um dos sintomas da depressão é essa ausência de memória positiva. Quando a gente não consegue mais lembrar do que é bom, né? Quando a gente precisa fazer um esforço muito grande. Agora, o que foi ruim, a gente lembra até o cheiro do lugar onde nós estávamos, a cor da roupa com quem nós tivemos um problema, aí sim, aí vem. Né? Agora, quando nós entendemos que nós não precisamos nos conformar com isso que eu gostaria de dizer a vocês. Né? Que você não precisa aceitar. Alguém vai dizer assim, isso é assim mesmo. Não tem o que fazer. Tem o que fazer. Né? Nós precisamos preservar a saúde da nossa mente, porque ela é um bem precioso que Deus nos deu. Né? Ele nos colocou essa capacidade, a gente pode chamar de capacidade intelectual, mas essa capacidade de entender as coisas, de sermos diferentes dos animaizinhos, porque nós temos consciência, nós temos arbítrio sobre as nossas ações, atitudes, não totalmente, mas nós que vivemos em Jesus temos, amém? Aquele que ainda não está em Cristo, ele está preso no pecado, a vontade dele é do pecado. Aquele que está em Jesus tem liberdade de arbítrio, ele consegue escolher, com a ajuda de Jesus, aquilo que é bom. Então, são coisas que nós vamos pensando assim. Quando eu digo para alguém, você pode ir fazer um acompanhamento psicológico, você pode ir tomar um remédio. Eu não estou dizendo assim para a pessoa, vai porque não tem o que fazer. Eu estou dizendo para ela, vai porque o Senhor vai colocar a mão sobre esse seu tratamento, o Senhor vai te levar no consultório certo, o Senhor vai colocar a pessoa no seu caminho que vai te ajudar, porque o Senhor quer te ver bem, Ele quer te ver saudável de novo o mais rápido possível. Amém? E essa diferença nós precisamos entender. Eu queria ler com os irmãos palavra de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 12 até o 16. Uma palavra preciosa, né? Que vem do trono do Senhor para nós essa noite, e que quando eu me encontrei com essa palavra aqui, já nesse contexto, já meditando sobre essas coisas a respeito da mente, né, ela falou forte comigo, e meu sincero desejo é que
fale com você também. Encontrou aí? Está no telão? 1 Coríntios 2, 12 em diante. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? A palavra do Senhor, nesse pequeno trecho, ela tem ensinos preciosos, irmãos, a respeito do que estamos falando, né? O primeiro é que todo esse acontecimento que os estudiosos já têm chamado de fenômeno, né? De transtornos de saúde mental, tudo isso, nós precisamos entender que não precisa ser abordado por nós que somos de Cristo apenas no campo natural. Mas nós precisamos encarar essas coisas também no plano espiritual. Eu falo que os livros da Joyce Meyer, da pastora Joyce Meyer, um deles, O Campo de Batalha da Mente, antigo, né? Eu descobri um grupo de irmãs que está relendo agora, em discipulado, né? Relendo ele. Os livros dessa pastora poderiam ser relidos novamente, eles são atualíssimos, embora sejam de algumas décadas atrás, né? Porque, na verdade, nós precisamos entender que o inimigo ele usa isso tudo. Ele usa isso que é natural, faz parte do nosso tempo, está aí para todos, para cristãos e não cristãos, mas ele se aproveita dessa nossa fraqueza. Ele se aproveita dessa nossa fraqueza, né, para nos tirar do propósito do Senhor. Para nos tirar do propósito do Senhor. Não esqueça disso. Não esqueça disso, né? Nós decidimos publicar o livro esse ano também como um gesto de fé em que nós dissemos para o Senhor, nós não vamos parar. Nós não vamos desistir. Né? Então, eu creio que muitos irmãos essa noite precisam ser lembrados disso. De que você pode e deve buscar a sua cura e a sua saúde junto do Senhor. Você deve fazer perguntas para o Senhor do tipo, Pai querido, que ações eu preciso tomar na minha vida, que atitudes eu preciso tomar para cuidar da minha saúde mental. Né? E eu já vou dizer para você, não vai atrás de todos os conselhos da internet. Tem um conselho maligno rolando aí na internet, que você conhece muito bem. Né? Afaste-se das pessoas tóxicas. Já ouviu o conselho? Já ouviu a dica? Tá assim, né? Fervilhando ali naqueles videozinhos que eu estava falando antes, né? Fervilhando. Você já pensou que para Jesus um dia você já foi uma pessoa tóxica? E que às vezes nós somos tão miseráveis que a gente ainda é tóxico. Né? E já pensou se Jesus tivesse dito, eu não vou andar com esse povinho tóxico? É ou não é, irmãos? E a gente não se dá por conta. Então, o que eu estou dizendo para você, nós não podemos buscar na sabedoria humana. É uma das palavras aqui de 1 Coríntios, no capítulo 2. Nós não podemos nos iludir que a ciência tem algo para nos dizer. Somente ela pode, eu sempre falo, a ciência ela faz o diagnóstico. Agora, a solução nem sempre é boa.
né? O diagnóstico é: as pessoas estão difíceis de lidar. Há pessoas que são tão difíceis que elas se tornam peso na nossa vida. Esse é o diagnóstico. Ele é um fato. É possível que alguém se torne um peso de tão difícil de lidar. É um fato. Né? Agora, a solução é que não é boa, então você se afasta. Agora, desde quando o cristão tem direito de se afastar de alguém? Né? Se Deus colocou um tóxico no seu caminho, faz dele o seu alvo. Porque ele está carente do amor do Senhor. Ele está carente do perdão do Senhor. Ele precisa de cura. Ele precisa ir para o encontro com Deus, irmãos. Amém? Então eu sei que é difícil o que eu estou falando. Eu sei que é difícil. Né? Porque nós vivemos um tempo em que é mais fácil cancelar. É mais fácil silenciar, né? Até as redes sociais, Instagram, Facebook, eles já acharam um jeito da gente não se ofender mutuamente. Você não precisa mais tirar a pessoa, né? Você só silencia. Né? Para ela não ficar sabendo, mas ela descobre. Ela percebe. Né? Algumas situações, elas são tratamento na nossa vida. E nós somos tão arrogantes que nós dizemos: eu não quero ficar perto do fulano e da fulana. Me faz mal. E muitas vezes Deus está justamente querendo nos tratar, nos ensinar e alcançar aquela pessoa lá. Então, quando você voltar para casa hoje, pega a rede social, vai tirando as restrições, né? Traz o pessoal de volta, tá? Tira lá o silenciador, né? Ok? Amém? Eu ouvi pouco amém. Ok. Mas percebem, irmãos, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Mas nós precisamos das dicas celestiais. Porque nem toda dica da internet vai ser bom ou vai ser de acordo com o Evangelho. E aí é que vem o que nós estávamos falando aqui no começo. Há uma lacuna de ensino no meio da igreja. Porque a igreja já devia saber disso, não precisava vir a pastora aqui lembrar. É ou não é? A igreja precisava já saber se não combina com o Evangelho. Não combina, eu preciso agir diferente. A nossa vida é uma vida de nadar contra a maré do mundo. E parece que nós cristãos estamos esquecendo, nós estamos assim, quase que como peixinho indo junto na correnteza. Nós somos diferentes. Né? Eu amei a palavra que é usada aqui, do dicionário. Loucura. Né? Loucura. Né? Nós somos loucura para o mundo, de tão diferentes que nós somos. De tanto que é inquietante as decisões que nós tomamos por causa do Evangelho, elas inquietam aquele que está no mundo de uma maneira que ele considera loucura. E, amados, essa loucura eu quero. Essa loucura eu quero. Aquela em que me diferencia do mundo. Né? Agora, ao mesmo tempo, eu preciso sempre estar consciente de uma maneira, e orando por isso, e pedindo: Senhor, me ajuda nisso, nessa batalha, né? Para que a minha sanidade mental ela seja preservada, para que eu possa fazer esses julgamentos, para que eu possa discernir. O discernimento, a gente diz assim, ele acontece no coração. Eu queria dizer para você, o coração tem uma conexão direta com a sua mente, porque você só entende aquilo que você está sentindo através da sua mente. É ali que a coisa se traduz. É ou não é verdade? Então, essa preocupação, esse cuidado, né, por aquilo que nós estamos absorvendo, permitindo absorver de fora. Eu queria, antes de encerrar, fazer algumas perguntas práticas para você. A primeira pergunta é a respeito do seu investimento na leitura da Bíblia. Porque, irmãos, quando a gente traz esses livros, né, essas literaturas cristãs, eu digo assim, elas são importantes, elas ajudam, sim, mas elas são sobre a palavra.
elas não substituem jamais a palavra. E me parece que muitos cristãos estão esquecendo a palavra. E por isso, quando aparece um pregador maluco na internet, ele cai que nem um patinho. Por falta de conhecimento, como a própria palavra diz, né? De próprio conhecimento. Então, esse domínio, agora pensa nessa palavra no sentido saudável, tá bom? Um domínio da palavra do Senhor. Um conhecimento, uma habilidade. Né? Como diz lá em 2 Timóteo, né? Aquele que maneja bem a palavra da verdade. Aquele que conhece profundamente. Aquele que sabe quando o ensinamento não combina com aquilo que está na palavra de Deus. Então, essa pergunta você precisa responder. E você precisa tomar uma atitude. Porque a gente vive um outro perigo hoje, né? Que é aquele do fast food da palavra de Deus. Tá? Você lê um versículozinho bíblico sozinho, de manhã, único. Né? De preferência, ele vem num post bonitinho. Eu não sei se a gente gosta mais da imagem do post do que do próprio versículo. E aí você sai para viver o seu dia. Tá? Como se, né, nós tivéssemos comido uma bolachinha e fosse suficiente para nos sustentar para aquilo tudo que temos pela frente. Então nós precisamos, irmãos, de alguma maneira, nos organizarmos. Eu não estou dizendo isso porque que eu seja pastora de tempo integral, porque eu sou professora. Né? Então eu sei o que é a rotina, ok? Da gente não ter o tempo que nós gostaríamos para dedicar a oração e o estudo da palavra. Mas nós não podemos usar de desculpa. E o mundo digital provou isso, né? Que nós temos muito tempo. O que nós precisamos é nos organizar, para que a palavra do Senhor não fique em segundo plano. Né? Então, se organize. Uma outra pergunta que eu tenho para fazer a você essa noite é a respeito do tempo que você tem dedicado de estudo a respeito da palavra. Eu me refiro aos cursos que são oferecidos aqui na igreja, ao seu tempo de leitura, aquilo que você tem buscado aprender mais. Se tem um tema que você tem dúvida, você vai atrás, você estuda, você pesquisa sobre isso, você conversa com o seu discipulador, você marca uma conversa com o pastor a respeito daquilo. Nós precisamos ter esse comportamento de estudante. É um comportamento de estudante. O estudante é curioso. Ele não se contenta com uma resposta fraquinha. Ele quer mais. Ele faz perguntas. Ele problematiza aquilo que o professor está falando. É ou não é? Tem mais professor aqui essa noite? Tem alguma professora, professor? Oi, gente. Tudo bom? Estamos de férias. Eu não vou falar nada sobre a escola, tá? Mas olha lá. É uma coisa impressionante que às vezes nós nos acomodamos naquela posição de ouvinte. E Deus espera de nós um pouco mais, que a gente se envolva com a palavra dele. Né? Busque, pesquise, estude. Né? Dê trabalho para o pastor, né? Com perguntas. Né? Porque é disso que a sua fé é constituída. E quando bater a tempestade aí na sua casinha, né, você não vai ser como um graveto levado de um lado para o outro, como nos diz a palavra. Né? Mas você vai ser uma coluna forte, que tem resistência, que tem reserva dentro de você para enfrentar a dificuldade. Reserva dentro de você. Às vezes a dificuldade vem, irmãos, e muito rapidamente nos abate. O que está acontecendo com a igreja de Jesus? Conosco. O que está nos acontecendo? Crentes de longa caminhada, inseguros. Será que é de Deus? Será que Deus está cuidando de mim? Nós vimos aqui nosso trágico tempo de
de propaganda eleitoral e eleições. E, irmãos, eu confesso para vocês, eu e o Silvano ficamos assustados com o medo no meio do povo de Deus, aos séculos. Então, esse medo, esse susto todo, ele não pertence àquele que tem a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela já logo lembra, não, Deus tem propósito, Deus tem plano, eu quero saber qual é, eu vou buscar em oração, eu vou orar de madrugada, eu vou orar, eu vou ler na palavra, eu vou buscar do Senhor até eu entender esse propósito. E todas essas coisas, elas vão mexendo conosco, né? Uma outra pergunta prática ainda, eu já falei que eu estava terminando 2 vezes, então a terceira vez, eu acho. Que uma outra pergunta prática é: o que você faz para descansar? Nosso irmão abençoado do louvor nos lembrou como que é bênção de Deus as férias. Né? Porque, irmãos, eu não sei se você sabe, mas descanso é um mandamento. Ele está nos 10 mandamentos, santificar o dia de descanso. Não é para você santificar o dia de trabalho, é o dia de descanso. Então, além de santificar, você também tem que descansar naquele dia. Amém? É um mandamento. Né? Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Que arrogantes nós somos de pensar que nós não precisamos tirar férias. Né? As férias são uma bênção de Deus, o descanso semanal é uma bênção de Deus na minha e na sua vida. Então, a pergunta que eu faço para você essa noite também é: o que você faz nesse seu tempo de descanso? Você tem aprendido coisas novas? Você tem se dedicado para algo que é um lazer saudável, bom? Você tem aprendido a fazer alguma coisa nova que você não sabia? Tem usado um tempo para isso? Olha, gente, durante a pandemia, eu aprendi a criar galinhas. Isso mesmo que você ouviu. Tá? Eu sou totalmente urbana, eu fui criada na cidade, a minha mãe não, ela tinha codorna, galinha ela não tinha. Né? E eu falo assim, eu não tinha a menor noção. Mas a nossa filha, que quando começou a pandemia, tinha 13 anos, ficou meio aborrecida em casa, e ela viu uma blogueira aí na internet que tinha pintinhos e decidiu que ela queria pintinhos. E aí eu pensei assim, esses bichinhos vão crescer. Então eu cheguei na loja e pedi 4 pintinhos de galinha poedeira, certo? Porque eu queria ovo, né, desses bichinhos depois. E claro que eu não ia matar, não matei, não tive coragem, certo? Mas aí eu tive que fazer o quê? Aprender a cuidar das galinhas, como que se cria uma galinha. Claro que a primeira coisa que eu fiz foi digitar no Google, né, como se cria uma galinha. Tá? Bom, tinha algumas coisas ali, já começava, né, aquele monte de links que levam para a gente colocar um aviário. Pensei, não, opa, menos, são só 4. Né? Fui perguntar para pessoas. Descobri que na minha igreja tinha várias pessoas que criavam galinha, né? E fui perguntar para as pessoas como é que faz, né? Fui perguntar para minha mãe, que me criou na cidade, mas ela cresceu no interior. Mãe, como é que fazia? Né? Para aprender aquilo. E, gente, foi um entretenimento tão bom na nossa casa. Nós passamos um tempo tão legal em volta daqueles bichinhos, e temos fotos, né, os bichinhos desse tamanho crescendo, tal. A emoção, o primeiro ovo que eu vi dentro do galinheiro, né? Foi uma coisa tão boa, tão saudável, né? Tão leve. Né? Você não precisa criar galinhas, se você não quiser, né? Pode ser alguma outra coisa. O projeto 2023 na minha casa é uma horta, mas uma horta de verdade, certo? E eu digo que é o nosso projeto porque ele é meu, mas quem vai construir a horta é o senhor, meu marido, então ele é nosso, né? Mas sabe o que eu já fiz? Eu baixei no Kindle um livro sobre horta caseira, porque eu preciso aprender
coisas sobre horta, porque eu não sei nada. Todas as tentativas que a gente fez lá em casa, mais ou menos, nenhuma saiu bem. Então eu vou ter que aprender como. Se alguém, inclusive, tem uma horta bem sucedida, por favor, né? Pega meu WhatsApp, me dá dicas, porque eu preciso aprender. O que você faz para desafiar a sua mente, para ter um tempo agradável, né? Porque nesse tempo agradável que a gente tem, Deus fala tanto conosco, nós falamos com o Senhor. Né? Tem tanta coisa, irmãos, fora do mundo virtual para acontecer na nossa vida. E eu creio que Deus, Ele vai mostrar para você, basta você perguntar. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você essa noite. Eu realmente não sei como que você se encontra diante de todas as coisas que você ouviu aqui. Mas eu quero fazer uma oração com você, uma oração forte, em que nós vamos declarar para o mundo espiritual que nós temos a mente de Cristo. E de que não há enfermidade, e não há doença que nós precisamos aceitar, que nós precisamos nos entregar. Nós vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo, ele abra o nosso entendimento, de tal maneira que nós vamos começar a ver coisas diferentes ao nosso redor, que nós podemos fazer, aprender, atitudes que nós temos que tomar hoje, para mudar essa nossa, essa dificuldade que estamos vivendo com a nossa própria mente. Né? Se os irmãos do louvor quiserem vir até aqui, eu agradeço. Amém? Eu digo assim, irmãos, nós temos um problema que precisa ser resolvido. E esse problema, ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. Então, essa noite eu quero orar com você por essas coisas. Eu vou começar a orar. Enquanto eu estiver orando, eu quero convidar você mais uma vez, que quiser vir até aqui à frente. Eu sei que há aqui os pastores, os irmãos que podem ajudar nessa oração. Né? Aceite que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça. Olha que gesto simbólico, mas cheio de significado. Que alguém coloque a sua mão. Né? Quando a palavra diz que pela imposição das mãos haverá cura. Né? Haverá perdão de pecados. Eu sei, irmãos, que o Espírito Santo trouxe à sua mente pecados que têm sido cometidos no meio digital. Têm sido cometidos através da sua mente. Aceite que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça, num gesto profético, declarando a mente de Cristo sobre a sua mente. Amém? Eu preciso. Eu acredito que você precisa também.